Seja muito bem-vinda, bem-vindo e bem-vinde a mais um episódio do Fala Beca, o seu podcast de quinta sobre arte, literatura e afins. Oi, Zi! Tudo bom com você? Tudo ótimo, querida. Como você tá? Aqui tá tudo ótimo, tudo maravilha, como sempre. Tudo maravilha! E hoje a gente vai falar sobre artes plásticas. E é o primeiro convidado que a gente consegue trazer aqui para o podcast para falar sobre esse assunto. Então, eu quero dar as boas-vindas para Isabê. Tudo bom, Isabê? Tudo bem, e você também? Tudo ótimo com a gente. Tudo bem, Zi? Tudo ótimo, minha querida. Seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. E aí, conta pra gente quem é Isabê? Isabê. Isabê é artista visual e acho que várias outras coisas, né? Tipo, pensando numa perspectiva do contexto e do fenômeno, então eu também sou filha, sou amiga, sou, sei lá, gosto de planta, tenho uma gatinha. Acho que tudo isso junta, né, em quem a gente é. Ó, profundo, profundo, profundo. Isa, você é artista plástica, pintora, professora, formada em artes visuais. E a gente queria ouvir um pouco hoje sobre a sua carreira. Como que você se descobriu artista? Como que você descobriu que o que você queria fazer era arte? E como que você optou por seguir esse caminho, assim, profissionalmente? Uhum. Eu comecei a entender que é possível viver de arte, porque até então eu achava que era coisa de outro mundo e que, sei lá, muito difícil, né? Quando eu entrei no teatro, eu entrei no teatro na escola, participei do grupo Casa e durante esse tempo no teatro eu vi que tinham pessoas vivendo de arte e eles comiam, tinham casa e tudo, e se bancar em vários sentidos, né? Sustentar o desejo de fazer arte. E aí lá eu entendi, falei, não, é isso que eu quero. E aí eu também toco alguns instrumentos. Nossa, o teatro juntava tudo, era visual, era, enfim. E aí uma das primeiras peças que eu fiz, eu era uma artista visual. E era horrível, horrível, era uma cena péssima. Tipo, era eu e mais duas pessoas e era uma mãe, um irmão, e no final todo mundo se matava, era bem tragédia, assim. Nossa, que saudável! Não, adolescente, brigando com os pais. E aí, nessa peça, no final, as tintas que a gente usou de cenário ficaram comigo. E era final de ano, assim, ficou comigo, era entre outra coisa e outra. E aí eu falei, vou pintar, né? Nunca, não desenhava, não fazia nada do que a gente imagina, né? Tipo, eu tinha amigos que desenhavam direito, entre aspas, né? Que, sei lá, eram mais reconhecidos por isso. E eu não, aí eu comecei a desenhar e pintar naquele finalzinho de ano, e eu gostei muito, e aí eu mantive, assim, o hábito, mas era sempre muito para mim. E foi muito doido, porque era algo que eu não pensava, eu achava que eu ia ser musicista, que eu ia ser cantora, que eu ia ser atriz depois. E aí pronto, artista visual. Foi meio por aí, assim, o caminho, como eu comecei. Que bacana, que legal. Ó, eu percebo muito que todo mundo que é artista e que se dedica a um tipo de arte, normalmente também tem outras aptidões artísticas, assim. Então, por exemplo, eu sou escritora, mas eu também fotografo, Uhum. né? O pai do meu filho é músico e também é tatuador. Então, eu percebo muito isso que, no geral, as pessoas que tendem para esse lado artístico, elas se identificam com mais de um tipo de arte.
Você acha faz sentido isso? Você acha que tem alguma ligação isso? Sim, eu acho que, voltando para o rolê do contexto, né? Quando a gente pensa que, no meu caso, não cabe, né? Eu acho que eu faço o que eu faço porque tem uma hora que vai entrando ali, eu preciso fazer alguma coisa, e aí o que tem de instrumento para poder fazer essa coisa, a gente usa, né? Se é para, sei lá, tocar um instrumento, se é para pintar, acho que o material, ele é só o material. Não só, né? Porque ele te entrega muita coisa, mas ele te ajuda a chegar em algum lugar expressivo. Então, eu acho que tem sim o contexto, né? Isso tudo que eu sou também faz muito parte do meu trabalho. Acho que no começo eu via bastante isso, do teatro como sendo essa ferramenta expressiva que me ajudou a entender, por exemplo, como o corpo funciona, como se postar diante do mundo, te ajuda, né, a, sei lá, se entender mesmo. Então, sim. Que legal, que legal. Zi, quer fazer alguma pergunta agora? Opa, Eu já vou posso fazer as começar minhas. então. Ô, Isa, me diz uma coisa. Você estava falando, me retomou uma conversa que a gente está tendo aqui em alguns episódios, né? Nós estamos falando assim sempre sobre essa questão do artista, né? Do artista dele ser colocado ou ser percebido de várias formas, né? Geralmente se percebe o artista como uma pessoa de segunda categoria, que não tem valor, né? E eu achei interessante que uma das primeiras coisas que você falou assim, poxa, eu não sonhava em ser artista, não era para esse lado, né? Então eu queria que você colocasse isso para a gente, a sua opinião, como é que você vê isso, né? Como é que você vê esse lado da arte? Como é que você vê esse, na sua opinião, como é que entra isso, né? No seu olhar, como é que entra essa coisa? Ela é realmente mal vista? Não é? Ou você achou que não? Fala aí para a gente um pouquinho disso. São várias discussões que a gente também tem, assim. Acho que Campo Grande é uma cidade muito jovem, né? Uma cidade muito nova, desse jeito que a gente vê ela hoje. Então, esses movimentos que a gente está fazendo são movimentos de também construir essa identidade do artista. Porque é isso, a gente não vê, né? Então a gente acha que não existe ou que é muito difícil. E realmente é muito difícil, justamente porque a gente está construindo isso. Construir esse lugar de viver de arte, de incentivo, de reconhecimento. É muito doido, é muito legal, porque isso abre para uma gama, né, de experiências. E é muito doido pensar que o que a gente faz aqui é importante para além da gente, né? Não é sobre mim, não é sobre a gente estar conversando aqui, mas sobre o que isso gera de cultura, o que isso gera de socialmente, um impacto social. Sim, sim. E como isso vai facilitar ou dificultar a vida de quem vem depois, né? Exatamente. Porque se a gente vive um momento tão difícil em que a gente não tem incentivo para viver de arte, em que a gente tem que ralar muito para conseguir se sustentar como artista, em que a gente precisa ter outros trabalhos para poder se sustentar como artista, para poder pagar as contas, né, Brasil? É porque alguma coisa aconteceu antes ou não aconteceu antes para que a gente chegasse nesse momento agora da forma como as coisas acontecem hoje. Então, é, é até interessante isso, porque agora tem os Spaces no Twitter, né? Que a gente tem lá nosso canal no Twitter, de vez em quando a gente faz os nossos Spaces toda quinta-feira, no dia do lançamento do episódio, 2 horinhas depois da estreia do episódio, tem lá o Space do Fala Beca no Twitter. E uma das coisas, um dos pontos que eu tenho batido muito dentro das salas em que eu participo é a questão da responsabilidade. Porque como os spaces são uma ferramenta nova, são uma ferramenta que as pessoas estão descobrindo agora, que tem um quê de bate-papo, porque qualquer pessoa pode subir, pode conversar,
eu percebo que algumas pessoas não têm noção da potência que a nossa voz tem quando a gente se coloca como orador em uma sala de space, por exemplo. Porque a gente está ali, a partir do momento que a gente fala em qualquer local público, para qualquer tipo de público, a gente se coloca como comunicador. E a partir do momento que a gente se coloca como comunicador, a gente tem que ter responsabilidade com relação ao que a gente está falando. Por isso, por conta das consequências das nossas falas, das consequências dos nossos atos, que é mais ou menos isso que você estava falando, né? Tipo assim, a gente precisa ter uma responsabilidade com os movimentos que a gente faz como artista e como figura pública, para não prejudicar um cenário, para não prejudicar outros artistas, para não prejudicar ainda mais a visão que as pessoas têm do artista, né? Porque isso é uma coisa que a gente tem falado bastante aqui, hein, Zi? Sobre como o artista é desvalorizado na nossa sociedade. Então, é muito importante essa questão da responsabilidade, né? Como que você sente essa visão externa da sociedade para com o artista? Como que isso afeta no seu trabalho, ou na sua produção, ou no seu dia a dia? Eu acho que eu vou voltar um pouquinho. Tá. Nisso de o artista ter que fazer vários outros movimentos, né? O artista também figura pública. Acaba que isso é uma das coisas que a gente conversou na roda de conversa. A gente não é só artista, não que exista um só artista, acho que isso é impossível, mas a gente tem que ser burocrata, porque a gente precisa estar nos eventos de financiamento, enfim. A gente precisa ser envolvido com política, porque a gente tem que estar envolvido com política pública de cultura. Aí a gente tem que ser designer, porque a gente tem que saber como mexer no projeto. A gente tem que ser instagrammer, porque a gente tem que saber publicar coisas no tempo certo para poder alcançar um número de pessoas X. E aí acaba que a gente tem que ter várias outras microfunções que são 95% do trabalho, né? 5% é pintar, para mim, né? 5% sou eu no ateliê, conseguindo, sei lá, realmente fazer o que eu gosto de fazer. Os outros 95% é estar envolvida nesse processo. E eu acho que ele é importante. Eu acho que, realmente, eu não acredito num só artista. Ou é herdeiro. Aí tá, talvez. Herdeiro, ele é só artista. Mas, no caso, a gente está construindo algo. Então, a gente tem que ter esse lugar e tem que estudar muito, exatamente, para não falar bobeira, para saber que o que a gente está fazendo é importante. E isso de não ser só sobre a gente, né? Pensar que o impacto de... Na minha exposição, agora ela acaba hoje, inclusive, já é o último dia da exposição. No primeiro dia, na abertura, umas 3 pessoas vieram falar para mim, assim, foi a primeira exposição que eu fui na vida. Pessoas adultas. E aí eu fico pensando, onde o Estado falhou para essas pessoas não terem ido em outras exposições ao longo da vida. Para mim, a exposição é a primeira exposição que elas foram em todo o tempo que elas moram nessa cidade. E essa cidade tem um museu de arte contemporânea, essa cidade tem outros espaços, né, que a gente consegue expor. E aí eu fiquei bem pensativa depois. Nossa, desculpa, eu não queria. Desculpa, agora é isso, né? Mas em que lugar a gente consegue mexer para que as pessoas tenham ido em várias exposições, em vários eventos e várias coisas, e de que momento, de que forma a gente consegue estruturar isso praticamente, de uma maneira a abranger todo mundo. Fui longe, né? Mas Foi. E como não, mas excelente. Excelente, gostei, é isso mesmo. A gente tem que pensar sempre que assim, né? Pegando já carona nessa coisa toda. Nós estamos vindo de uma mudança de mundo muito grande.
É que a gente não para pensar nessas coisas por causa do dia a dia, enfim, mas parando para pensar, nós temos uma mudança aí nesses últimos 40 anos que é incrível. É só você for pensar, por exemplo, as pessoas da minha geração, elas pegaram um mundo, elas nasceram num mundo onde não tinha internet, onde isso não tinha significado nenhum, onde o que você falava só significava para você, para os seus amigos e familiares. Então, se você tinha uma opinião esdrúxula, ou nem vou entrar nesse assunto, se você tinha uma opinião errônea sobre algo, você não entendia porque você não viu na escola ou não prestou atenção, ninguém te corrigia. Então você passava a vida inteira sem saber. Por exemplo, de repente a pessoa podia achar que a Europa é um país. E ela pode ter pensado isso dos, sei lá, 12, 13, 15 anos de idade até os 40, 50 anos, achando que a Europa é um país. Ninguém falava, não se tinha. Você tinha revistas que falavam isso, você tinha revistas que traziam algum conteúdo de curiosidade, com um cunho científico, mas você não tinha, por exemplo, um professor falando. E hoje você tem o espaço que não existia, né? E você tem essas pessoas podendo chegar, as pessoas que estudam, as pessoas que desenvolvem. Por exemplo, nós estamos, né, ainda na pandemia, ainda temos esse problema, mas você consegue ouvir opinião não de um, você consegue ouvir opinião do especialista em epidemias, exatamente em vírus igual o coronavírus. Você fala, caramba, que específico. Como você está falando, você consegue hoje trazer a arte para as pessoas, a pessoa consegue olhar e falar, pô, eu consigo ir numa exposição, porque alguém falou, eu vi no Facebook, ou eu vi numa rede social, ou um amigo comentou, e isso a gente não tinha. Então, nós estamos vivendo uma transformação que é muito importante, mas é muito importante a gente estar nos espaços, justamente para poder preencher essas lacunas, esses problemas que ficaram de sempre, né? Então, assim, por exemplo, a visão que a gente tem sobre artista. A gente acha que a arte é supérflua. A gente não para pensar que quando você está triste, você assovia e canta uma música. Quando você está feliz, você também quer ouvir um som, você quer dançar, você se expressa, você busca arte, né? Quando você quer, por exemplo, colocar alguma coisa bonita na sua parede para deixar um fundo, criar um clima, você vai recorrer à arte, sabe? Não importa se é uma arte, por exemplo, aqui de produção em massa ou se você tem alguma coisa artesanal. Não, você quer a arte ali de algum jeito. Não importa o que você ouve, como, mas você quer a arte. Só que na hora de valorizar, você não valoriza. Por quê, né? Como você falou, por quê? Então, assim, podemos mudar, né? Eu acho que sim, temos que mudar. E acho que uma das formas é estar nesses espaços, né? É usar esses espaços, conseguir colocar e mostrar para as pessoas, para as outras gerações, as mais novas, e daí em diante, né? Que você tem isso, que você pode usar. Olha lá, entrei na viagem e fui junto. Eu pensei em algo aqui que é também um tópico para mim, que para mim arte é muito difícil, né? Todo mundo pergunta o que é arte? Uma pergunta infame, mas para mim arte é quando esse objeto deixa de ser objeto e vira um sujeito, partindo talvez de um lugar da psicanálise, mas é quando isso conversa comigo. Esse sujeito, ele também mexe comigo. E não só eu mexo com ele e transformo ele em, sei lá, um objeto de decoração. Porque é muito fácil eu só colocar ele ali e tá, eu passo por ele. Mas no momento em que aquilo te mexe, aquilo vira sujeito e conversa com você. E para mim isso é arte. Então nem tudo vai ser arte para mim e para você ao mesmo tempo. Nem tudo que vai mexer comigo, vai me fazer chorar, vai te fazer chorar. Por isso que eu acho que é mais complexo, né? Porque aí entram questões de valor, de importância cultural, por exemplo. Quanto vale um quadro? E aí é valor, né? Não é preço. Quanto vale esse quadro
no sentido de quanto dele é um sujeito também. Por que determinados signos visuais são importantes e fazem a gente refletir, enquanto outros eles passam. Ai, perdão. Eles passam pela gente. Olha, erros de gravação. Mas o lugar do artista talvez seja esse de trazer uma coisa que para ele virou sujeito e falar, galera, olha esse sujeito, e na verdade é uma placa de pare. E ele vai lá e coloca no meio da exposição e fala, olha. E aí todo mundo vira e olha e fala, oh, virou sujeito para mim também. Ou mostrar caminhos, né, de que essas coisas, essa música que você colocou para ouvir, ela do nada vira uma coisa para você. Então, é isso, né, de virar esse diálogo entre a gente com o mundo. E às vezes são coisas muito do nosso dia a dia, assim. Eu acho que o olhar atento ao cotidiano, ele faz parte do artista. E aí independe do material que ele está usando para se expressar. Porque independe se eu estou tirando uma foto, se eu estou pintando, eu olhei para aquilo. Olhei atentamente. Olhei atentamente para essa caneca que está na minha frente. E aí você falou que é um leão marinho? Para mim não parece um leão marinho. E aí virou uma coisa para mim agora. Eu vou pensar sobre isso. Maravilha. É interessante isso, né? Porque eu percebo que muitas vezes a gente, como artista, a gente tem mesmo esse olhar mais aprofundado e mais atencioso para as coisas do dia a dia, para as coisas do cotidiano, do que as pessoas que não têm desenvolvida essa veia artística, né? Então, eu tenho umas brisas assim que muitas vezes os meus amigos falam, cara, que brisa é essa? E eu só tô tipo deitada na grama assim, olhando a árvore, as folhinhas de um lado para o outro. Eu tô olhando, eu tô achando aquilo tão incrível. E aí meus amigos estão, cara, o que você tá fazendo? Tô só contemplando aqui a folha, e aí você vai, escreve um poema sobre aquilo. E um olhar talvez um pouco mais minucioso, né, para cores e luzes e sensações e cheiros e o que essa situação desperta em mim, quais são os sentimentos que isso desperta em mim, sentimentos e sensações como coisas diferentes, né? Sensações como algo sinestésico mesmo, de como que o meu corpo responde a isso, e sentimentos de como que o meu coração, como que a minha alma responde a isso. E é um determinado tipo de observação e de contemplação que eu não identifico outras pessoas tendo. Pessoas que não estejam inseridas em algum estilo de aptidão para arte, assim, sabe? Eu não sei, eu acho que talvez seja um embrutecimento programático, assim. Acho que no momento social que a gente vive, isso é feito para que pessoas não tenham tempo de poder pensar, não tenham tempo de poder virar e falar, olha essa coisa que bonitinha. Porque essas pessoas têm que trabalhar, têm que se locomover, têm que cuidar, têm que... Então, eu acho que é muito disso, assim. Cultura negada, né? E cultura investimento, para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa para eu poder pintar. Por isso que talvez a gente veja o artista como essa pessoa que ou ela tá totalmente, sei lá, largada, não consegue sustentar, e tá tipo, ou é uma pessoa que é herdeira, que aí ela tem esse tempo / dinheiro para poder fazer o que ela quer. No sentido, em vez de pensar aqui, cultura é investimento social, cultura
precisa ser um investimento social. Porque a gente precisa ter esse tempo de poder parar e falar, não, agora eu vou... Quem tem tempo, né, de ir lá e ver uma exposição, em que momento as pessoas vão fazer isso? Sendo que elas trabalham o dia inteiro. Então, eu acho que isso é muito sintomático de um momento e não é questão de aptidão, é muito uma questão de... Existe um sistema nisso, né? E eu acho que dentro de todos os seres humanos tem esse olhar, assim, e olhar aqui não é olhar relacionado ao olho, né? Mas é essa atenção, esse segundo de atenção. E às vezes o cara que tá lá entregando o nosso lanche, ele tá tendo atenção no momento que ele entrega para você, olha para você e fala, sei lá, toma. E aí você olha e fala, obrigada. E aí naquele momento gera uma tensão. E talvez ele pense nisso quando ele está voltando. E para mim isso também é arte. No sentido de que foi um olhar atento, foi um momento. Enquanto ele está dirigindo, ele está olhando. O problema é, né, esse embrutecimento programático feito para que a gente não pense. Não pode parar para pensar, senão vão te engolir. Perfeito. Profundo. Papo profundo, hein, Gui? Opa! Hoje tá Realmente. profundo. Desculpa. Tô gostando. Não, tá ótimo, tá ótimo. Sim. Você sabe que você me fez pensar agora, eu me lembrei, né, da obsolescência programada, né, da tecnologia, que é uma coisa tão engraçada. Obsolescência, obrigado, Bequinha. Porque, olha, é um negócio estranho, né? A gente vinha de uma cultura onde tudo era feito para durar. E a gente sempre valorizou muito a qualidade, né? Qualidade sempre foi algo que você dava valor. Você olhava e falava assim: eu quero comprar algo, eu quero comprar o melhor. Se eu quero gastar meu dinheiro, eu quero gastar com aquilo que é o melhor. E hoje nós temos um pensamento empresarial que é o contrário. Hoje você vai fazer o pior possível, vender e gastar milhões com publicidade para parecer que é bom. Mas não é bom, é ruim, né? E a coisa é ruim pensada em ser ruim, porque ela poderia ser melhor. E a ideia não é nem fazer 2 ou 3 modelos, sendo que um deles é bom, um médio e outro é ruim. Não, os 3 são péssimos, mas porque os 3 são parte do desenvolvimento, eles já não são mais o produto final. Raros são os lugares ou as empresas, as indústrias que te entregam um produto final. Elas vão te entregar todos os produtos inacabados, porque ela sabe que o produto está inacabado e ela não tem interesse em te vender algo que dure. Ela quer que a coisa seja en passant mesmo, rápida, né? E isso é muito complicado, porque quando a gente lembra assim, umas coisas interessantes, né? Uma vez eu lembro de um papo com meu pai, que ele virou uma vez para mim e falou assim: filho, qual o melhor computador para se comprar? O que é? Qual a melhor marca, tal? Aí eu virei para ele e falei assim: nenhuma, não tem. Ele falou: não, mas você tem aí computador de preço de carro popular. Eu falei: então, tem, mas e o que significa isso? Não tem mais, você não tem mais qualidade atrelada, você não tem mais nada atrelado, né? Então, e eu lembro que ele ficava assim, para ele era difícil entender, porque ele falou assim: ó, não pode ser, ninguém pode chegar e cobrar caro por algo que é ruim. Aí você fala assim, mas é o que virou o mundo, né? É o que nós temos realmente hoje. E se nós não pararmos com isso, vai chegar uma hora que vai ficar tão descartável e tão ruim que nós vamos voltar a ter milhares de doenças aí terríveis a troco de nada, porque a alimentação, o ar, a roupa, tudo vai fazer mal, né? Então, assim, o negócio é complicadíssimo, a gente tem que parar para pensar, né? Então, quando você coloca isso, né, nessa versão cultural, nossa, realmente a gente consegue identificar isso, porque não era só, não era dessa forma. O tempo não era dinheiro, né? O tempo
se tornou dinheiro para agora também. Nós fomos fomentando essa ideia de tempo é dinheiro, tempo é dinheiro, tempo é dinheiro, até uma hora que hoje, é engraçado, a gente não está nem vendendo a força de trabalho, a gente está vendendo a nossa hora, a gente vende hora. Todo mundo pergunta qual a sua hora técnica, o quanto você vai pedir para um trabalho, ou o quanto você quer de salário, tudo tem a ver com horas, com tempo. Né? Então é muito interessante como o tempo foi transformado numa coisa assim, num commodity, num item de consumo. Você fala, gente, pera, não pode ser isso. O tempo. Então eu estou vendendo meu tempo. Então quando uma pessoa está trabalhando, ela está doando o tempo dela, ou ela está vendendo o tempo dela. Ela está vendendo o tempo de vida. Né? Se a gente começar a ampliar essa ideia de tempo, a gente vai começar a pensar sobre isso, sobre a vida, sobre o envelhecimento, sobre tudo, e também sobre o olhar dela. Então, às vezes, você tem a pessoa que pode ser super criativa, sabe? Só que ela realmente não tem oportunidade, porque ela tem que pegar ônibus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, então tudo vai consumindo tempo. Então, cada vez mais ela vai olhando e falando, não tenho. E o que se oferece para ela em troca disso tudo? A cultura de massa, a massificação, a coisa pronta, enlatada para ela, vai sendo cada vez pior e ela só vai comendo a porcaria. Vai chegar uma hora que a pessoa realmente não sabe mais nada. Ela vai olhar e falar assim, não, mas, sabe, tipo, música é isso. Sabe, começa aqueles pensamentos realmente já tudo padronizado de um jeito que não serve a ninguém. Né? Então, música só serve se for assim. A roupa só serve se for assim. E é o que a gente vê hoje em dia. Hoje em dia, você olha as pessoas que viram e falam, o certo é isso, o certo é aquilo. Nem elas sabem o que é o certo e errado. Elas estão ali naquele padrãozinho, porque se ela sair dali um mínimo, ela se perde. Ela não tem mais nada, não tem mais conteúdo nenhum. Então é bem complicado isso, né? E rever essa situação é algo urgente mesmo. Nossa, estamos que estamos hoje, hein? É que eu acho que aí tem o preço, dinheiro, né? E o valor, que são coisas muito diferentes. Porque isso da hora, né? Eu acho muito difícil colocar um preço, dinheiro, num trabalho meu. Porque tem trabalhos que eu gosto muito e que eu fico, nossa, eu quero colocar um valor, até nas palavras que a gente escolhe, mas eu quero colocar um preço maior porque eu não quero que venda, então eu quero que fique comigo. E aí, se alguém quiser, vai ter que querer tanto quanto eu quero estar com ele. Ela vai ter que... E eu sou péssima em vender. Eu não consigo. É isso, é mais uma dos personagens que eu preciso ter, além de ser artista, é ser vendedora. E é difícil para mim. E o que está implícito quando a gente... E a arte, ela é muito abstrata nesse aspecto. Quando um quadro de 20 por 30, tinta a óleo, sobre tecido, vale R$500, e outro de 20 por 30, tinta a óleo, sobre tecido, vale 20 mil. E isso a gente está falando de valores pequenos comparado aos valores que correm por aí, porque a arte, além de tudo, tem especulação. E a especulação, ela tem essa linha de pensamento que é de que o tempo de uma pessoa vale mais que o tempo da outra. Então, uma pessoa vale mais do que outra. E isso a gente pode aplicar em tudo. Porque se o tempo de uma pessoa que está em determinado lugar vale tantos e o meu vale tanto, significa que eu sou menor? Óbvio que não. A gente sabe que não. Mas, na prática, isso gera várias implicações, né? A gente começa a se ver num lugar de... Cara, é difícil entender, assim, qual é o nosso valor. E como o nosso valor é mais do que isso. Mas a gente está num contexto que tudo se mistura muito. E é triste, assim. Às vezes eu me pego bem triste, pensando, nossa, isso significa que meu trabalho é ruim? Não, mas como a gente constrói? E tratando de um mundo em que a gente precisa pagar a nossa casa, pagar a nossa comida, pagar tudo, a gente está também pensando que quando a gente
está investindo num artista, financeiramente, a gente está investindo para que ele continue fazendo as coisas. Porque se ele não comer, se ele não pagar a casa dele, ele vai ter que trabalhar com outra coisa e ele vai deixar de pintar, vai deixar de escrever poesia, vai deixar de fotografar, e aí ele vai ter que trabalhar com outras coisas. Então, o investimento de que, quando eu compro um quadro, eu estou comprando a ideia do outro. Eu estou pagando você agora, mas eu também estou pagando você no futuro para eu fazer outro. Não para mim, mas para todo mundo. Para que todo mundo veja o próximo quadro que você vai fazer. A próxima poesia que você vai escrever. Então, isso, o valor que ultrapassa a grana. Sim, sim. E é engraçado isso, né? Porque tem muita gente que não tem a noção desse valor intangível da arte, né? Desse valor social, desse valor político também que a arte tem, né? Porque ser artista também é um ato político, assim como estar vivo é um ato político. Artista também é um ato político, né? Por não ser fácil, por ter todas as dificuldades que existem, por ser. É engraçado porque acaba que ser artista hoje no Brasil eu percebo como um movimento contra a cultura, porque a cultura no nosso país hoje é não valorizar o artista. A gente comentou sobre isso a gente falou um pouco sobre isso, viajou um pouco sobre isso no episódio com o Tom Alves, sobre como a cultura no Brasil hoje é de não valorizar a cultura e não valorizar o artista. Então, você ser artista no Brasil de 2022 é você ser contra a cultura, né? É você fazer parte de um movimento contra a cultura. E é extremamente necessária. A arte é extremamente necessária em todas as suas formas de expressão, né? E logo depois de eu ter começado a exposição, pensado no nome, eu ganhei um livro, inclusive da livraria Amor. E o nome do livro é Tudo sobre Amor, da Bell Hooks. E aí eu comecei o livro e quando eu estava lendo, me pegou muito ela falar que quando ela era criança, ela escrevia poemas sobre amor. E aí, quando ela foi crescendo, ela pensou, não vamos levar a sério se eu falar sobre amor, então eu preciso falar sobre morte. Porque quando eu falar sobre morte, uma mulher fala, nossa, esse assunto aqui, denso, né? Eu vou prestar atenção. Enquanto você fala sobre amor, e você só vai ser levado a sério se você for um homem. Porque homens falando sobre amor, nossa, que eles sempre estão nesse lugar de amados, né? Então, quando eles amam, é real. E enquanto a gente está em outro contexto. Mas aí eu fiquei pensando nisso de a minha primeira exposição individual, e eu comecei muito cedo, então eu também sou jovem, eu também estou nessa de querer ser levada a sério. E aí eu preciso falar sobre morte. Morrer é coisa de quem vive. E ao mesmo tempo, a frase acaba com vive. A gente só morre porque a gente vive, porque a gente ama, porque a gente faz as outras coisas que levam também a esse ciclo, né, de morte e vida. Mas viver e amar é esse ato político, é esse ato de, nesse sistema que olhar atentamente, que amar, que fazer arte é besteira, não é ser levado a sério, é menor. Então, o que a gente está fazendo é, de certa forma, falar, não, eu quero, sim, amar as pessoas. E parece algo muito utópico ou até algo besta. A gente olha essa frase e fala, ai, nossa, amar. Mas sim, atos de amor práticos, né? Atos práticos de olhar para o outro e falar, tá, o que você precisa? De que forma eu posso te ajudar? E a gente estava vindo para cá e a gente estava conversando sobre uma situação e eu fiquei pensando, nossa, mas o que eu posso fazer nessa situação? E cheguei aqui e aí eu mandei uma mensagem para essa pessoa. E aí eu fiquei, talvez só isso eu possa fazer agora, mas é o que eu posso fazer. Em vez de só falar, foda-se, depois. Opa! depois eu falo. Por que não, né? Fazer agora.
Uhum. Sim, É um cuidado, é um carinho que a gente foi tirado, né? Hoje é feio fazer carinho, né? É um negócio engraçado isso, né? O carinho, a demonstração de amor, ou qualquer coisa. Assim, é interessante isso, como isso é usado contra nós, né? Mas até pegando uma das coisas ali do que você estava falando, Bequinha, sobre tudo, né? Tem uma coisa que sempre passa na minha cabeça que eu fico pensando, que eu gostaria de falar para as pessoas nesses momentos, né? Quando a pessoa vira e fala assim, mas o artista, mais o isso, dá vontade de virar para a pessoa e falar assim, você sabe o quanto se gasta em publicidade só no Brasil? Você sabe o quanto uma empresa, por exemplo, como um Uber, um iFood, gasta de publicidade? O quanto um agronegócio gasta em publicidade? E assim, gastar, e é uma publicidade meio que você não vê, né? Eles estão pagando para quem? Eles estão pagando para pessoas que imitam artistas, vamos botar isso bem entre aspas, para criar uma ilusão de que, por exemplo, que os artistas que cantam para o agronegócio são artistas, são bons de se ver, são pessoas boas de se ouvir, é a coisa certa. Mas o outro artista não é bom. E aquele ali não. Não. Esse daqui é o bom. E aí, como é que eu falo que esse é o bom? Aí eu compro um monte de coisa, aí tudo vira meu. Aí eu digo que é bom ou não é, sabe? é Não é que o mais uma agro é questão. pop, né? O agro é É, pop, o o agro agro é é pop, tudo. o agro é tudo, o agro é lindo, é maravilhoso, é tudo lindo. A gente não vive nenhum tipo de problema, graças a essa coisa fantástica dessas pessoas maravilhosas, com tanto amor no coração, sabe? E assim, se você vai falar, isso é uma das indústrias. Eu lembro quando saiu aquele filme sobre acho que o Homem das Armas, uma coisa assim, mas era um filme que falava sobre a indústria das armas e colocava em perspectiva a indústria das armas nos Estados Unidos com a indústria do fast food, né? Com tinha mais uma outra, acho que era o petróleo, se não me falha a memória, mas era uma brincadeira entre os três. Então, eram três personagens que personificavam essas indústrias e eles tinham uma relação, eles conversavam entre si. E era muito interessante porque a forma com que eles cigarro, lembrei. E essa daí do cigarro era assim, tem uma cena muito interessante que o personagem precisa aparecer numa escola, né, onde o filho dele vai estuda, né? E aí os filhos estão levando os pais para o pai dizer sobre a sua profissão. E aí o pai chega, né? Ele é o representante da indústria tabagista e ele vira para as crianças e ele começa a falar o que ele faz. E ele diz para as crianças o seguinte: olha, vão dizer para vocês um monte de coisa, o que é certo, o que é errado. Vocês vão querer ser robozinhos? Vocês vão querer entrar nesse padrão de pensamento ou querem romper com tudo isso e viver a liberdade de vocês? Se você quer viver a sua liberdade, você não pode deixar ninguém te amarrar. Então, quando a pessoa virar para você e dizer não fume, o que você tem que fazer? Não é lindo? É lindo. E assim, e aí já entrando também no que a Elisa falou, olha o poder da arte. Isso tudo é um filme. E o filme está fazendo o quê? Ele está te mostrando um sujeito roubando as frases da Isa, tudo aqui, ó. Ele está te roubando o sujeito e ele está te mostrando aquilo de um jeito para deixar bem claro o que está acontecendo. Para você olhar realmente e falar assim, mas peraí, esse cara está me iludindo, realmente, ele está mentindo, ele está usando palavras verdadeiras, como eu sempre falo, né? Se você quer enganar uma pessoa, você não deve mentir. Você tem que pegar uma verdade, embrulhar ela em um monte de mentiras. Mas tem que ter uma verdade ali. Se não tiver uma verdade ali, a pessoa não vai reconhecer. É igual quando você vai dar o remedinho para o cachorro, para o gato, que você põe numa salsicha. É a mesma coisa. A salsicha é o que o gato quer.
O cachorro, ele está de olho na salsicha, ele não está de olho no remédio. O remédio é o que você quer. Então é a mesma coisa. Quando você quer enganar as pessoas, quando você quer realmente enganá-las, você tem que colocar uma verdade. Você pega uma verdade, insere no meio de um monte de mentira e joga. E aí aquilo lá se torna o quê? Um buste de mentiras. Né? Você vê o quanto tempo levou para a gente começar a falar que fake news é mentira. Falava assim, não é que fake news é mentira. Fake news é uma notícia fantasiosa. É uma notícia... Por que a gente fala desse jeito? Por que se fala-se desse jeito? Porque as pessoas não querem dizer a verdade, né? É uma verdade. Fake news não é verdade. Não é uma verdade. Mas aí você envolve ela de mentiras. Ah, mas é uma verdade alternativa, é um ponto de vista, é algo que não foi verificado, é algo que precisa de uma certa interpretação. É mentira mesmo, é mentira. Né? É complicado. Polêmicas. Adoro polêmica. A gente está tão polêmico quanto os mamilos. Eu falo tanto sobre esse podcast aqui nesse podcast. Cara, impressionante. Um dia eu vou ser convidada para conversar no Mamilos. Meninas, estou esperando o convite de vocês. Vamos fazer um feat ali? Mamilos e Fala Beca? Eu ia gostar, hein? Você ia gostar, Zê? Vamos trazê-las para cá, pô, conversar também. Por que não, horas? Acho que a gente já dá madurinho o suficiente para conversar. Eu acho. Isa, antes da gente entrar na reta final do episódio, eu queria que você contasse um pouco sobre como é a sua trajetória hoje nas artes visuais, o que você faz, como as pessoas podem conferir seu trabalho, quais são os caminhos que você está trilhando dentro da arte. Hoje eu estou num caminho de pesquisa. Eu acho que a pesquisa ela não acaba, né? O estudo ele continua, então eu continuo estudando, continuo aprendendo mais coisas. E agora eu estou indo fazer uma residência fora. Estou indo aprender com outras pessoas, produzir com elas em outro contexto. E no final do ano vai ter uma exposição aqui também. E estou nas redes sociais, estou no Instagram, tenho meu site. Por aí. Espalhada. Esparramada. Como a gente nunca trouxe ninguém das artes plásticas para o podcast, eu acho que eu queria saber também, assim, quais são as possíveis carreiras, assim, sabe? Tipo, uma pessoa que estuda artes visuais, por exemplo, que carreiras que ela pode seguir na sociedade? Porque não necessariamente ela vai ser pintora, não necessariamente ela vai fazer escultura, não necessariamente ela vai fazer trabalhos físicos, né? Trabalho tipo com quadros ou com materiais. Pode ser que ela faça um trabalho digital. Eu acho que é uma pergunta interessante, Nazi, para quem está ali ouvindo a gente e tem essa curiosidade de saber o que faz um artista plástico, né? Sim, o começo, né? Como é que eu começo, né? Se eu me interesso, como é que eu faço? O próprio termo artes visuais, ele engloba todas essas mídias digitais, né? Então, a gente está falando de vídeo, a gente está falando de fotografia. Então, o artes plásticas, ele nem é muito utilizado justamente por a gente ter essa outra gama de mídias. E aí tem todas essas ferramentas, né? A gente pode usar a tinta, a gente pode usar a escultura, tudo isso, e mais os que a gente chama de produção, que são tão importantes quanto, né? Que é a galera que produz edital, a galera que monta, que faz montagem, que estuda luz, a luz que a gente bota em cima de um trabalho muda o trabalho. Isso é tão importante quanto. A gente tem que pensar em curadoria, em direção de museu, em restauração de obra. Tudo isso
entra no universo de artes visuais, né? Só que é isso, quando a gente não vê caminho nem para o artista estar produzindo, como que a gente vai ver um caminho, por exemplo, para restaurar uma obra? Tem obras aqui no estado que não, de pessoas importantes que não são restauradas há não sei quanto tempo, que estão guardadas dentro de gaveta e a gente nunca vê, porque não existe uma pessoa que vai lá e vai cuidar dessa obra, vai manter ela para que próximas gerações tenham essa construção de identidade, que vejam esse trabalho e falam, isso aqui é daqui, isso é de onde eu moro. Então, também isso, né? Esse backstage que faz o rolê continuar acontecendo e que são caminhos muito possíveis para quem quer trabalhar com artes visuais e não necessariamente ser um artista visual de carreira, né? Mas como começa, eu acho que é um pouco, não sei, mas falando pelas artes visuais, você não necessariamente precisa ter uma faculdade, né? Mas eu acho que a faculdade te ajuda muito a conhecer gente e a estudar por lugares, assim, frequentar ambientes em que arte se discute. E como a gente vive numa cidade em que isso é muito raro, a faculdade te proporciona isso, um lugar em que integralmente você vai estar estudando arte visual. E você vai estar discutindo, você vai estudar linguagem, composição, ferramentas possíveis, você vai estar lendo textos. Óbvio, é um ambiente acadêmico, mas isso tem o seu valor nesse aspecto, né, em que a gente está proporcionando um estudo e pesquisa. Então, a gente vai estar também produzindo textos sobre as pessoas que produzem aqui, sobre artistas que criam aqui. Então, isso é importante. Acho que, nossa, tem tanta coisa que dá para fazer, só que é isso, precisa de investimento. Precisa de investimento, e não é pouco, precisa de investimento, precisa de incentivo, precisa ser levado a sério e precisa ser valorizado, né, Zi? As pessoas precisam começar a entender que a gente precisa de arte. Não é nenhuma questão. Aliás, eu vou colocar até de uma outra forma. Isso faz parte de nós. Arrancarem isso de nós é arrancar um pedaço da nossa alma. Isso não é, em nenhum momento, isso daí é um papinho ou um exagerinho, não é nada disso. Porque todos nós nos expressamos e toda forma de expressão pode ser artística, enfim, o debate está aí para se falar sobre isso. Mas, acima de tudo, todo mundo se expressa. Até aquela pessoa mais... Nossa, que olha para um quadro e tem circo-tico, olha e fala, não quero saber disso. Até essa pessoa tem a sua própria forma de expressão. Então, assim, não adianta dizer que não, isso daí é nosso. E tirar isso da gente só serve a um propósito, sabe? Assim, quer viver na vida de gado, vai viver na vida de gado, mas depois não reclama. Depois, quando estiver indo para o caixão, virar e falar assim, poxa, mas não tinha, não deu para viver. Não deu, porque você não quis. E você é o responsável pela sua vida. Nesse âmbito, você é. Você não é responsável por outras coisas, mas nessa daqui você é. Então, vamos lá, galera. Vamos acordar, vamos acelerar o passo, porque, não dá. Sem arte, fadada destruição rápida. Rápida. O controle completo e total. É isso aí, gente. Não dá para suavizar isso daí, não. É que quando a gente fala que a crise é estética, é porque ela também envolve arte, né? E ela tem tudo a ver. Quando a gente pensa que pessoas se apropriam de linguagens visuais, de signos visuais, para poder passar uma mensagem, e essa mensagem ela é, enfim, fascista, por exemplo, uma mensagem está sendo passada. E isso é estético, isso tem a ver com a forma como a gente entende o mundo. E é muito doido, porque justamente por a gente ter esse acesso muito rápido a muitas imagens e a reprodutibilidade técnica, né, de que está tudo muito espalhado, a gente passa pelo Instagram e vê sei lá quantas imagens.
E essas imagens a gente acha que não estão conversando com a gente, mas estão. E a gente não está escolhendo ver elas, né? A gente não está fazendo o movimento de ir atrás e isso eu quero. A gente está sendo engolido, a gente está recebendo só o que é passado para a gente. Então, esse olhar crítico também de o que a gente está passando é uma escolha de imagens e de mensagens através delas. A estética é complicado, cara, quando a gente começa a falar sobre isso, né? Eu tô vendo um debate, assim, no Twitter, que é sobre beleza. Não sei se você viu, aparece uma tomada toda ornamentada, toda barroca, assim, e uma tomada com design simples. E aí alguém fala, ai, você acha um outro mais bonito do que esse? O barroco como sendo mais bonito, né? E aí essa exaltação do passado, né? Porque antes era melhor. Porque antes não tinha tudo isso que tem hoje. Porque antes, olha como era tudo muito mais bonito. E o que é bonito? A beleza, ela é muito uma construção de tempo. E durante muito tempo, pessoas bonitas eram só pessoas brancas, por exemplo. E aí a gente entra num debate de que a beleza, ela também é reflexo de debates sociais, né? Então, é muito curioso, porque aí a gente vê isso de, isso aqui é bonito. Quem é você para falar que é bonito? Né? E aí você tá achando que picho é arte? Sim, é manifestação artística. É o que a gente olha quando a gente está andando de carro e olha. Mas é uma elite, né? E é uma elite que quer continuar e que tem dinheiro. E justamente por ter dinheiro, financia o que ela quer. Financia os agro. Exatamente. Então, meu povo, o negócio é o seguinte. Você que está assistindo esse podcast, questione-se sempre com relação a tudo o que você vê. Porque quem escolhe o que você está assistindo? Quem escolhe os artistas que você está ouvindo? Quem escolhe os artistas que estão tendo voz? Né? Quem escolhe a arte que você consome? Porque séries, novelas também são arte. Quem que está escolhendo tudo isso por você? Quem que está escolhendo os enredos das histórias que você está tendo acesso? Quem escolhe o que você lê? Quem escolhe os programas que você faz no seu fim de semana com a sua família? Você já se questionou isso? Se você ainda não se questionou sobre isso, fica a sugestão. Questione-se, porque existe um sistema, existem ferramentas de manipulação, existem ferramentas de controle, e a gente falou bastante sobre isso nesse episódio. Então, acho que a mensagem final que eu gostaria de deixar para quem está assistindo a gente hoje é essa. Especialmente em ano de eleições, não é mesmo? Porque é importante a gente pensar sobre todos os movimentos políticos, e política não se faz apenas sendo político de fato, sendo deputado, sendo candidato a qualquer cargo público. É uma mensagem importante. Questione-se. Agora, para a gente entrar de vez na reta final do episódio, a gente vem para as indicações de hoje. E quais são as suas indicações de hoje? Opa, olha, já estava pensando nisso já. Falei, o que nós vamos falar? E nós falamos tanto sobre sistemas, eu gostaria de indicar a vocês uma fantástica graphic novel, né? Fazia tempo que eu não falava de quadrinhos, então vamos lá, que se chama O Sistema, tá? Ela foi escrita pelo Peter Cooper e desenhada... Cadê aqui o artista? É o mesmo cara, é o mesmo Peter Cooper. Ele faz a arte e faz
o enredo da história. E, assim, é uma história muito legal que fala sobre sistemas. Sistemas que são envoltos em sistemas. Então, eles começam do jeito mais mecanicista possível, né? O que é um sistema? Como é que ele funciona? Por que a peça tem que girar para que aconteça alguma coisa? E aí ele começa a entrar numa questão social. Tudo começa quando você acompanha a vida de um homem que está carregando um jornal e dentro desse jornal tem uma bomba. O que esse homem com um jornal, que na verdade é uma bomba, vai fazer? O que isso tem a ver com com sistemas, né? Tudo isso vocês vão encontrar dentro dessa graphic novel, que é uma graphic novel muito legal, e ela é ilustrada com um tipo de arte suja, um tipo de arte, né? A gente está falando dessas coisas, é uma arte bem urbana, porque ela parece grafite. São vários, toda a quadrinização ela é pensada como um grafite, como se você estivesse vendo isso nas ruas, como se as ruas estivessem te contando sobre isso. Mas é uma forma de você entender esse sistema sob um outro olhar, em vez de você colocar aquilo num olhar clássico, não, vamos explicar, não, vamos falar sobre o sistema dessa coisa mais rude mesmo. Você lê o que você lê, o que você lê, o que influencia em você, o que você vê, o que influencia em você, o que a pessoa que está por trás daquilo está esperando de você, esperando que você faça ou que você não faça, ou mais importante, esperando que você pense de um certo jeito para que você possa espalhar essa ideia. Então, aí tem uma série de contornos sociais que podem ser tirados da história. É uma história muito legal. O sistema do Andy Cooper. Peter Cooper, desculpa, Andy. Peter Cooper. E é isso aí. Bequinha? Muito bem, muito bem. Eu vou indicar um clássico da literatura que eu acho importante as pessoas lerem, especialmente neste momento em que vivemos. Você já leu O Príncipe, do Nicolau Maquiavel? Vai lá ler. Não vou falar mais nada, eu só vou falar isso. Você já leu? Não leu? Então vai ler, tá bom? É sobre. Isa, o que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes e telespectadores? Pode ser qualquer coisa. Pode ser 2 coisas? Pode ser quantas você quiser, meu amor. Eu queria repetir a indicação do livro que eu falei, que é o Tudo sobre Amor e Novas Perspectivas, da Bell Hooks, que foi muito importante para mim, assim. É bem diferente do que eu costumo ler, mas me pegou justamente por eu ser uma pessoa meio apaixonada. Então, eu acho que entrou fundo essa questão de como o amor ele muda a maneira como a gente olha para o mundo. E queria indicar uma experiência, que é, quem estiver ouvindo, sair depois do podcast e pegar um tempinho para respirar, assim, e olhar para fora. Não sei se você está dentro de um lugar, mas, tipo, sair para fora e só olhar para as coisas e olhar atentamente. Então, eu queria indicar essa experiência, assim, para a gente ir espalhando essa sementinha e mostrando que é possível olhar atentamente para as coisas. Muito bom, muito bom. Que episódio maravilhoso, hein, Zi? Olha, que delícia, que delícia. Que episódio incrível. A estreia das artes plásticas no nosso podcast, que não tinha tido ainda nada sobre artes plásticas, agora tem. Agora tem. Para quem ficou falando que a gente só fala de música, né? Calma lá, que a gente fala de tudo. Você acha que a gente só fala de música e que a gente só fala de literatura? Não, a gente também fala de artes visuais. Visuais, olha lá. Tá vendo? Mas calma aí que ainda vai ter mais episódios de literatura nessa temporada. E música também nessa temporada. Vai ter mais, calma. Zi, suas palavras finais do episódio de hoje.
Gente, muito legal. Isa, prazer em conhecer, foi fantástico, muito legal. Achei assim bacana a profundidade que você deu, assim, foi muito legal. Fiquei muito feliz mesmo. E eu acho que a gente precisa disso. Assim, queria te desejar boa sorte na empreitada, né? Esse novo capítulo aí que você está entrando, que vai com tudo e não desiste do amor. É isso aí, o amor, ó, amor é isso. Pá, pronto. Seja disse tudo, minha querida. Muito bem, muito bem. Isa B. Muito obrigada, Meu amor. gente. Muito obrigada. Eu quero agradecer muito, 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 muito mesmo você ter topado esse convite que veio tão em cima da hora. Mas eu tô muito feliz que você veio gravar com a gente. Tô muito feliz da gente ter tido esse papo. E tô muito feliz por essa sua nova jornada também. Eu espero que seja incrível esse período que você vai estar fazendo a sua residência em São Paulo. E eu espero que cada vez mais a gente, não só nós duas como artistas, mas eu espero que cada vez mais nós, todos artistas brasileiros, tenhamos cada vez mais motivação, cada vez mais reconhecimento e cada vez mais incentivo para mostrar o nosso trabalho e para levar a cultura para o nosso povo. Então, muito obrigada por ter aceito esse convite. Eu que agradeço, gente. Foi uma delícia. Prazer te conhecer, Zi. Prazer estar com você de novo. Eu vou contar que eu já dormi no seu colo. E que eu lembro desse momento, às vezes, porque foi um dia que a gente estava com outras pessoas conversando numa roda e eu só falei, posso deitar no seu colo? E aí eu dormi no seu colo. Isso é importante para mim. Então, queria te agradecer. É isso, né? A gente tem que ocupar os espaços, então não esquece, sai daqui e vai respirar. É isso! É isso! É sobre isso, meu povo, e não tá tudo bem, tá bom? A gente precisa valorizar mais a arte do nosso país. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio. Você que está aí nos ouvindo na sua plataforma de streaming favorita, vai lá, escolhe a sua rede social de preferência e segue os nossos perfis, @FalaBecaPod, em todas as redes sociais. É só procurar lá, Fala Beca Pod, tudo junto, que você vai encontrar os nossos perfis. E para você que está nos assistindo aqui no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal. A gente tem tido muitas visualizações, mas metade das nossas visualizações, metade do nosso público não nos segue. Então, você está assistindo a gente aqui no YouTube, confere lá se você já está inscrito. Se não está inscrito ainda, se inscreve, deixa o joinha aqui no vídeo, deixa o seu comentário sobre esse episódio e daqui a pouco, 9 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai estar lá no Twitter para conversar sobre o episódio de hoje. Então é isso. Uma boa noite e até já. Tchau, tchau. Beijão!